Salve, galera, boa noite, boa noite. Que segunda-feira diferente, especial e maravilhosa. IndyCast Brasil, e hoje não é contagem do IndyCast Brasil, hoje é Encontro de Gigantes número 12. E apesar dos meus amigos aqui, Gildo Pires e André Santos, que eu fico muito feliz em recebê-los, eu estou aqui com duas feras, dois queridos amigos do IndyCast Brasil, Marco Greco, Afonso Jafone. E antes de eu passar a palavra para eles, eu já vou pedindo para vocês, naquela educação, naquela gentileza, naquela boa vontade. Obrigado demais pela audiência. Não posso falar a palavra ainda, mas tá legal pra caramba. Mas reforço. Deixa o like, galera. Ajuda a gente nisso aí. O YouTube só fica aqui no pé, buzinando no nosso pé. Ajuda. Dá o like. Inscreva-se. Compartilha com os amigos aqui. Ninguém vai pedir dinheiro para vocês, não. Fica tranquilo. É tudo de graça. Até porque esses caras aqui são maravilhosos. Afonso Jafone e Marco Greco, boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um IndyCast Brasil. Dessa vez, o primeiro encontro de gigante de vocês. É isso aí. Como vai, Fábio? Tudo bom? Isso. Melhor agora. Então tá ótimo. Que bom. E aí, Marcão? Tudo ótimo, graças a Deus. Marcão, eu tenho que te perguntar lá um negócio, rapaz. Eu não sei se hoje você entraria num carro de Fórmula Indy. Não. Não sei. Pois é, eu entrei, mas não saí. E não saí. Precisei, quase que precisei de uma ajuda, mas eu não precisei. Eu saí por conta própria. Fiquei com uns arranhões no ombro, mas tudo bem. Deixa pra lá, essa é história lá pra frente. Gildo, André e Gildo, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um IndyCast Brasil. Mas olha, o braço não tá tão ruim assim não, viu? Ah, é ruim? Eu vou arrumar confusão com você, rapaz, tá doido? Qualquer coisa eu digo que foi o Gildo que arrumou confusão com você e coloco pilha ainda. Não, comigo é assim, olha, não ou mato ou morro. Ou corro pro mato ou corro pro morro. É ruim, eu corro de você, eu tô fora. Não se esqueça que eu tenho uma bandeira vermelha na mão, a outra preta na outra, ó. Saio baixando bandeirada em todo mundo. Pessoal de casa, muito boa noite, Fábio e André. E uma boa noite muito especial para duas pessoas do coração, duas pessoas que fizeram parte da história da gente, né? Afonso Jafone, Afonsinho, que a gente teve a oportunidade, o privilégio, eu agradeço a minha vida, de dividir pista com você. E Marco Greco, que eu torci demais, em 2 e em 4 rodas. Sejam muito bem-vindos, a gente agradece demais essa gentileza, por tudo que vocês nos proporcionaram nas pistas, e a galera de casa também vai curtir bastante essa presença de vocês aqui. É ou não é, André? Boa noite, Fábio. Boa noite, Gildo. Boa noite especial para o Afonso e para o Marco. Nossa, não tem nem como agradecer vocês. Como o Gildo e o Fábio já falou, né, fizeram parte da nossa vida, de uma parte muito especial, que a gente tem lembranças assim demais, lembranças muito vivas com a gente aqui. Bora conversar um pouco sobre isso aí, comentar um pouco aí. Pessoal, deixa o like. Vamos lá. E eu já vou começar fazendo uma provocação para os dois, porque assim, eu sou um cara de paz. Então já vou começar com uma cidade que eu sei que ambos odeiam. Entendeu? Eu já estou aqui com um autódromo, com uma cidade que ambos não gostam. Viviam fazendo campanha contra a nossa querida Speedway, André. Eles não gostavam de ir a Speedway. Eu não sei porque o preconceito contra a pequena, maravilhosa e notável Speedway. Pessoal, assim, a gente já falou nos outros programas sobre vocês dois individualmente, mas a gente queria saber, assim, como é que foi a chegada de cada um na IRL? Vou começar com você, Marcão. E antes de tudo, você correu com o carro com o International Sports Limited. Era aquela agência chamada ISL? Esse teu patrocínio? Não. Era uma agência que era uma agência que procurava e acertava os patrocínios. E como Maravilha. eu cheguei no IRL, como eu cheguei foi assim, eu saí da Europa em 92, fiz a Indy Racing League, né? A primeira corrida em oval eu fiquei em 4º lugar, depois em Long Beach também, que é uma corrida de rua, 4º lugar também, 3º em Toronto. Foi muito bom. Foi muito bom. E depois eu passei para a Fórmula Indy em 93. Foi quando eu encontrei novamente com o Nelson Piquet em Indianápolis, que ele foi tentar novamente andar, né? E aí, quando eu cheguei em Indianápolis, para falar a verdade, eu falei,
deve ser gigantesco aqui essa pista. Quando eu olhei, eu falei, mas como é que pode ser tão estreito assim, os caras andar nessa velocidade, né? Eu falei, não dá, não vai dar. E, no fim, você vai se acomodando e vai desenvolvendo. Aí, depois, em 96, eu fui para a Indy Racing League com o AJ Foyt e fiz algumas corridas com ele, fiz outras corridas com a Scandia e depois a Gales, em 97. E a gente terminou em terceiro lugar nesse campeonato aí. Infelizmente, porque era para ter tido um resultado até melhor, porque não tinha motores e no fim, o dono da equipe, que era o Andy Evans, ele colocou, em vez de 2 pilotos, que era o contrato, colocou 6 pilotos para andar. Não tinha nem motor. Horrível, uma situação horrível. Eu falava, meu, você quebrou na primeira volta, sabe, de várias corridas. Primeira volta, saiu, deu a largada, já na primeira curva, estoura motor e tudo mais. Mas foi tudo bem. Aí, quando eu fui para Gales, fiz pole position lá em New Hampshire, foi muito legal. Foi assim, um desenvolvimento com a equipe muito bom. E terminamos em terceiro lugar no campeonato. Maravilha. Você correu com a lenda Dick Simon, né? Sim. A gente vai falar dele depois, uma história que a gente já contou sobre você, a corrida sem bico. A gente vai falar, vamos falar agora com o Afonsinho. Afonsinho, como é que você entrou na IRL? Olá, gente, eu fiz toda a minha carreira aqui na América do Sul, né? Tinha corrida de Fórmula 3 sul-americana. Aí eu tive 93, 94 eu não andei de nada. Em 95 tive a chance de andar de Indy Lights, fui relativamente bem. Fui rookie do ano, terceiro no campeonato. Quem tinha sido campeão na época foi o Greg Moore. Então foi um ano legal. Em 96 eu parei de correr de novo, né? Eu tinha verba para fazer um ano de Indy Lights. Aí o Carlo e o Vili estavam com a Indy, com o produto IRL, perdão, né? Indy Racing League na Band, precisavam de um piloto e me chamaram para perguntar se eu queria correr. Eu falei, onde eu assino, né? Na hora. Aí eu acabei fazendo a última corrida da temporada. Lembra que a temporada de IRL naquele ano, no começo, ela começava e terminava em Indianápolis, né? Então não era ela em maio que ela começava e terminava. Então a gente fez a etapa de Las Vegas. Eu andei com o Dick Simon nessa corrida, ainda com o chassi Lola Cosworth, né? Antes de vir os carros da Indy Racing League 97. Então, na realidade, eu cheguei assim. E antes dessa corrida de 96 que eu fiz em Las Vegas, a gente foi para Indianápolis tentar ver se andava. Então, fui eu, Carlo, Vili e o Paulo Carcassi, da época, né? A gente foi lá em 96 e pegando um pouco aí do gancho da história do Greco, que falou como é que é possível que as pessoas andem num lugar tão estreito assim, né? Apesar da pista ser gigantesca, extremamente longas as retas, ele, para quem não conhece, realmente é relativamente estreito, né? A pista. Eu lembro do pessoal, assim, chegamos lá, tal, fizemos exames médicos lá, que eles sempre pedem, né? Para quem vai andar, a gente estava esperando que ia andar, talvez. Aí, chegamos lá num dia de manhã, numa tarde, já tinha acabado os treinos, no dia seguinte ia ter treino, a gente chega na pista cedo, o pessoal lá da IRL, vai lá na saída da 2 ver os carros passar. Mas como assim? Pode não, eles deixam, você vai lá, encosta no muro e vê os carros passar. A gente chegou lá na saída da curva 2 de Indianápolis, e a primeira coisa que já é estranha é que são 2 bandeirinhas, né? Um que olha para um lado e outro olha para o outro, porque não dá tempo de seguir os carros, né? Muito rápido. Então, um fica prestando atenção nos carros que estão vindo e o outro prestando atenção nos carros que estão indo. Então, a gente vai lá, eu lembro como se fosse ontem, o primeiro a sair do box foi o Roberto Guerreiro, nessa de Pennzoil amarelo, o carro, com patrocínio Pennzoil, carro amarelo. Ele sai, lembrando que ainda eram os carros turbo, né? Ainda os carros da Indy. Era o último ano com regulamento, com os carros Cosworth Turbo 850, 880 cavalos. Ele sai do box, né? Tava bem frio, eu lembro. Ele sai andando, dá uma volta, passa relativamente lento pela gente, bem lento. Aí quando ele passa pela gente, começa a acelerar e vai embora. E a pista é longa, né? Quando ele passa de novo, você vê um carro passar a 300 e poucos quilômetros por hora, a 40 centímetros de você,
o deslocamento de ar, você fala, esses caras são tudo louco, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fora, isso é ridículo, porque é um absurdo a energia do carro passando, assim, a 40 centímetros de você, a 300 por hora, assim, perto do muro. Lembrando que naquela época não tinha um muro mole, né? O muro era de concreto ainda, né? Não tinha o soft wall. E é uma coisa impressionante, porque passa um ano e você tá lá, que nem um idiota, andando de lado, querendo ir mais rápido, tira asa, tira isso, tira aquilo para andar mais rápido, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas interessantes, desculpa, Marco, é de Indianápolis, porque naquela época você literalmente treinava o mês inteiro. Hoje é mais curto o mês e você acaba perdendo o respeito pelo lugar. Né? Você banaliza aquilo, quando você vê, você está fazendo merda a 350 por hora. E fica cansado, foi o que o Nelson Piquet me falou. Marcos, se você quiser, eu posso tentar te ajudar, mas acho que eu não vou te ajudar muito, olha como é que eu fiquei. Aí ele me falou que é impressionante que você está indo numa volta rápida, pum, vem a bandeira amarela, e você tem que tirar o pé e entrar. Ele falou, põe jogo de pneu, você sai com o jogo de pneu novo, vem numa volta rápida, e foi isso que eu quis fazer. Quando aconteceu de eu vir pela curva 3, deu o amarelo, eu falei, não vou parar. Aí, quando ele entrou na 4, ele resolveu tirar o pé para tentar entrar de todo jeito nos boxes. Foi aí que tirou o pé no meio da curva, já foi para tudo quanto é lado. E foi isso. E realmente, e mesmo depois de alguns anos, né, que eu fiz 4 em Indianápolis, eu fui olhar o pessoal na curva 1, eu falei, não é possível que eu faça esse negócio assim, porque em 96, com o AJ Foyt, eu classifiquei com 228,840 por hora. Meu Deus! Milhas. 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 Não 228 foi tipo o que o Alonso Júnior fez em 94. Pois é, isso aí foi em 96. Caraca. É rápido. Eu estava lá assistindo, foi quando aconteceu. Scott Brayton acabou falecendo, né? Deu uma batida e acabou falecendo. No warm-up, né? Uhum. É impressionante. O pneu baixou e aí foi isso aí. Ele saiu quase que praticamente reto, muito tempo na parede. Então, muita força G acabou com o cérebro dele, né? Virou uma pasta, coitada. Uma batida boba, né? Se você for olhar. Se olhar, é relativamente besta, mas... Assim, se você Marco 93, não sei se você lembra não, o Rick Mears bateu em 92, que o carro dele espatifou, virou cabeça para baixo e a tampa voou. E ele saiu bem. E a batida do Scott Brayton rodou, bateu e pronto, ficou no muro, né? Exato. Mas então, quanto tempo você fica no muro ali, um impacto, né? Um pouquinho, 1 milésimo de segundo a mais, aconteceu com outro, eu não lembro o nome dele. Jovi Marcelo. Não, que não faleceu, esse não faleceu que eu tô falando. Que inclusive foi campeão antes de Touring Car, essas coisas, que ganhou algumas corridas também de Fórmula Indy. Mas ele ficou menos tempo no muro, então ele ficou desacordado por um tempo, mas depois voltou ao normal. Ele não chegou a falecer, mas foi uma pancada violenta, igualzinha do Scott Brayton. Eu dei uma também em Atlanta, né? Acho que foi Atlanta. Não, Dallas, Texas. Que ali eu fiquei 45 minutos desacordado, me levaram de helicóptero para o hospital, foi uma batida violenta. E outra também que pegou fogo o carro, né? Acho que foi em Atlanta. Eu queria perguntar para vocês. Aí vem uma pergunta assim, bem tosca, meu. Indianápolis, a gente... Vamos fazer uma comparação aí, Indianápolis com Texas. Você corre em Indianápolis, você acelera. Talvez, em alguns momentos, você dá uma tiradinha do pé e vira. Você não freia, você dá uma tiradinha do pé e faz isso. Já no Texas, não. É o que a gente chama na engenharia de reta infinita. Você só vai parar de acelerar quando você vai entrar no box ou entrar uma bandeira amarela. Mais ou menos isso. Mas não é bem assim. Você chega a tirar muitas vezes. Só nas voltas rápidas mesmo é que você precisa fazer. E é muito difícil, para falar a verdade. Porque, para mim, que eu vim da motocicleta,
A diferença é que, quando você vê que a maioria dos pilotos que foram campeões do mundo, como Giacomo Agostini e tudo, 15 vezes campeão do mundo, não consegue chegar naquele limite realmente do carro. Por quê? Principalmente num carro de Fórmula. Porque a desaceleração da moto tem que ser muito maior numa entrada de curva. Então, o cérebro ele não admite isso. Né? Não admite que vai ser possível fazer aquilo. Então, é muito difícil. Muitos tentaram e não conseguiram. Só 5, como eu falei antes, conseguiram. Mike Haywood, John Surtees, Phil Reed, Johnny Cecotto, e eu também, que eu acho que eu fui razoavelmente bem até. Né? Mas é muito difícil isso. Agora, eu fui razoavelmente bem porque eu vim do kart. Né? Na época do kart, lá com o Maurício Sala, com o pessoal todo. Então, já tenho, acho que, um pouco dessa experiência. Mas, mesmo assim, em Indianápolis, eu tive que fazer algumas técnicas para poder chegar realmente a andar rápido. Né? E porque não conseguia. Eu falava, bom, eu estou de pé embaixo, e vinha acelerando, com o pé mesmo forçando, parava no box, laptop. Eu falei, agora eu fui de pé embaixo, o que está acontecendo? Você está tirando 60% do acelerador. Eu falei, não é possível. Não é possível. Ele falou, é possível sim, olha aí. Então, aí você tem que usar a parte da psicologia esportiva, que eu usava muito, né? Tive muito aprendizado com isso, usei bastante. Que hoje em dia usa-se muito também na motocicleta. Eu, desde a moto, que eu já fazia esse tipo de treinamento, né? Então, não é fácil você andar ali a praticamente 400 por hora e entrar de pé embaixo numa pista dessa. Principalmente em Indianápolis, que ela não tem tanta inclinação, né? Show de bola. Só fazer um comentário aqui, a gente estava falando dos acidentes, o nosso amigo Túlio aqui, ele lembrou uma questão. Quem não lembra daquela pancada do Stan Fox em Indianápolis, que o carro quebrou partiu, o carro no meio, né? Dividiu no meio o cockpit. Ficou dele. com as pernas dele lá balançando. Não morreu por ali, né? Ele não morreu, mas nunca mais ficou normal, né? Um parafuso ele voltou a andar, mas não foi bem. E aí ele morreu, parece que acho que foi na época da pandemia que ele morreu. Na Austrália, um acidente de carro na rua, né? Na estrada. Até pegando um gancho aqui, desculpa. Claro. Pegando um gancho aqui do Greco. A primeira vez que minha carreira foi meio diferente, né? Meu pai, eu tinha um acordo com ele que era vai bem na escola, anda de kart. É lógico que eu nunca andei de kart, né? Normal. E quando eu acabei entrando na faculdade com 17 anos, entrei na FAP em São Paulo, fazer administração. Nunca tomei pau, mas sempre fui limítrofe, né? Aí ele falou, que carro que você quer, né? Você entrou na faculdade com 17, eu vou te dar um carro. Que carro você quer? Eu falei, eu quero um Fórmula Ford. Né? Até eu contei essa história no meu podcast, eu preparava o carro literalmente na garagem de casa. E tem uma história interessante, isso ela falou da dificuldade que o Marco falou dos pilotos de moto fazendo a transição para o automobilismo, né? Principalmente pela diferença de aproximação de curva, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui andar na vida de Fórmula Ford, meu pai falou, vamos para Goiânia, porque em Goiânia, para bater, você precisa se empenhar, né? Então eu fui para lá, e naquela época, o pessoal das 500 cilindradas, que eram 2 tempos ainda do Mundial de moto, era o Mundial 500 cilindradas, faziam os testes de pré-temporada em Goiânia. Na época lá, era o Edmar Ferreira, se eu não me engano, que era o administrador. Ferreira nunca correu de... ele direcionava, ele corria de moto também, né, naquela época, mas quem estava lá era o Fred Spencer. Não, mas nesse ano, então, deixa eu te contar a história, né? No começo do ano, vamos treinar em Goiânia, então. É a única vez que eles foram andar de 500 lá com o teste da Michelin. Porque eles então, deixa eu te falar, e quem estava andando comigo, eu andando de Fórmula Ford, a primeira vez, eu estava dividindo a pista ao mesmo tempo, não é que para e vamos andar. Com o Randy Mamola, patrocina o Lucky Strike de moto. Tá? E eu lembro, assim, o Fórmula Ford chega no fim da reta, 200 e olhe lá, entendeu? Fórmula Ford, motor 1.600 para 15, as motos são mais rápidas. O cara chega a 300 por hora no fim da reta, sei lá o quê. Em Caialã, 4 km mais rápido de top speed do que os Fórmula 1. E eu lembro que, por exemplo, eu passava na linha de chegada e o cara passava por cima, e entre a 1 e a 2 de Goiânia eu tinha que tirar o pé porque o cara estava pendurado na minha frente. A diferença é um Fórmula Ford e uma moto GP 500, entendeu?
Então, pra você ter uma ideia do que é, e realmente a aproximação de curva, o contorno de curva de um carro é muito maior que o de uma moto, né? E é uma das coisas que até é uma das coisas que eu tenho um respeito violento. Em primeiro lugar, que eu acho que são tudo louco, né? O pessoal que anda de moto. Marco. Aham. E assim, eu me lembro de, por exemplo, estava atrás ali tem os S's atrás dos boxes de Goiânia, você tem os S's ali, e o cara vinha, o Andy Mamola vinha, apontava, a moto vinha arrastando à frente, e dava para ver, saindo de frente, entra na curva e vai brigando com a moto e saindo de traseira na saída de curva. Era se amava. Louco da cabeça. Entendeu? Assim, é mais impressionante ver a moto saindo de frente, freando e apontando na curva, do que saindo de traseira na saída. É impressionante. De frente é difícil, viu? Segurar. O cara vinha arrastando a frente, falando, meu Deus do céu. Ia lá, eu, 17 anos, dividindo a porra de uma pista com o Mundial de Moto 500cc, que na época era o topo do topo. Mundial, porque os testes mesmo foi com Honda, eles não andavam treinando. Era tudo louco. Era rápido. Deixa eu fazer uma pergunta bem capciosa aqui, antes de eu passar para o Gildo e para o André. Ô Marco, quando você pilotava o carro, você ficava bravo? Não, eu ficava muito sério, e parece que eu sou bravo, né? Não, rapaz, eu tenho uma foto aqui, cara, que eu já olhei e falei, caraca, ainda bem que eu não conheci ele nessa época. Porque eu vou mostrar aqui. Rápido, não, falando sério, o Gildo que gosta de ficar provocando o piloto, se ele visse essa foto, ele ia pensar em te dar uma bandeira assim, vou dar bandeira azul para mandarem abrir caminho para ele, porque... Não, eu abria por mim mesmo. Não precisava da bandeira. Porque, rapaz, eu vou mostrar aqui. Pera aí, cadê? Eu fechei aqui. Cadê? 3-0 pro mouse. Aqui, ó. Olha, sinta o drama. Olha a carinha da fera. Se vocês olharem aí, rapaz, tá com... Não, zoom aí, não pra ver direito. Aí não. Isso é rapaz. concentração. Isso é concentração do meu modo de... Porque bravo é diferente. Eu já tenho a cara assim, né? Imagina quando eu sou bravo. Treinado pelo comando do Exército de Israel. Isso aí. 8 anos de Kung Fu. Você quer o quê? Isso aí foi você. Aí a gente tem uma foto aqui. O chefe, né, no caso, o AJ, isso aí, ele já tinha equipe em Indianápolis ou ainda era no Texas, você lembra? Não, já tinha. Isso aí foi já tinha, né? Isso aí foi em Indianápolis no Qualify. Aqui, deixa eu ver agora. Esse rapaz aí, você conhece, Afonso? Você conhece ele? Faz tempo isso aí, né? Faz tempo. Esse carro é quando em Las Vegas, isso é Las Vegas 96, era um Lola Cosworth 94 com motor Cosworth, Ford Cosworth, era divertido o carro. Né, que depois, assim, para quem andou nesse carro depois andou no IRL, era uma decepção, né? Porque esse saía da curva, o negócio ia te empurrando, continuava empurrando. E outra... A potência nos IRLs era de 10 a 10,5, uma coisa assim, tipo Fórmula 3. Você tem que estar sempre no embalo para poder continuar com a velocidade. Porque se você tirar um pouquinho o pé, ele fica lento, né? Andando a 300 e pouco por hora. Ô, Marco, o nosso diretor aqui, o diretor do programa, conhecido mundialmente como diretor Playmobil, que ele é alto pra caramba, ele parece assim um tamanho de uma pulga. Ele só foi macho de escrever isso porque ele não tá aqui, né? Ele botou aqui, ó, motociclismo é coisa pra maluco. Se ele tivesse aqui, eu ia falar pra ele falar isso na tua frente, né? Mas tudo bem. Não, mas é uma loucura. É uma loucura natural, entendeu? Não é uma coisa assim que você não é um estúpido. O cara que anda de moto a 300 por hora ou 250, eu tenho 10 títulos aqui no Brasil, né? Dentro do motociclismo, somando tudo. Então, não deve ser idiota. O cara tem que ser sensato, ser agressivo, mas é uma agressividade criativa, não é uma coisa que você vai para quebrar. Senão você vai cair toda hora, vai se arrebentar e não vai ter sucesso e nem êxito no que você está fazendo. Né? Você tem que saber lidar com isso. É claro que a gente aqui não perde a zoeira, né? Isso aí não tem como. Mas, Gildo, vai você agora. André, você desculpa aí, vamos respeitar os cotistas aí, né? Primeira idade, né?
Não, primeiro a pista, depois o paddock, tá? Dá licença. Ó, pelo que eu me lembre, e deixa eu, assim, a gente não pode deixar de falar aqui e homenagear, né? Uma família incrível, desde o Zeca, Afonso, o Filipinho, o Nick, todo mundo. História, né? Tem uma história. Né? A gente que teve esse privilégio de estar juntos, a gente não pode esquecer, vocês são do coração, a família maravilhosa que fez o Brasil esse sucesso do automobilismo e continua fazendo. Então, um grande abraço para todos vocês. Esse ano aqui eu tive a chance de ir lá junto com o filho do Felipe, né, que foi campeão da Júniors, foi legal. Foi bem legal. Que maravilha, que bom, para fazer inveja, ele está falando isso para fazer inveja da gente. Eu me lembro que em 90 você estava na Fórmula 3 Sul-Americana, 91 também foi campeão sul-americano. Você descobriu do Haut Volkswagen, você guiou aquele carro com uma maestria, você parecia o Bird Clemente dirigindo Interlagos, não tinha para ninguém com você na pista, estava sozinho. E também o nosso querido Marco, uma tremenda performance na Fórmula 3, ele foi para a Fórmula 3 inglesa. Quer dizer, vocês tiveram uma escola muito forte, não só pelo nosso aculturamento, né? FIA, aquela coisa toda, mas a Fórmula 3 que é estupidamente competitiva. E aí eu pergunto para vocês. Não pode esquecer que o Marcão foi piloto de teste da Fórmula 1, da Fundamental. Da Fundamental, claro. Pois é. Eu queria saber de vocês o seguinte: quando vocês chegaram na Indy, né, vocês perceberam que essa bagagem toda ajudou vocês? Ou vocês tiveram que partir do zero para conquistar, dominar o carro da Indy? Não, ajuda muito, né? Eu acho... tudo que eu aprendi, assim, o grande que eu aprendi, eu não posso falar que aprendi muito em Fórmula Ford, mas foi com Fórmula 3, né? Eu tive a oportunidade de andar com uma equipe argentina, a INI Competição na época, que era muito boa, né? Já tinha alguns títulos e tal. Tinha andado nela quando eu cheguei, o Leonel Friedrich saiu, então eu fui campeão em 91 e fui companheiro de equipe do César Pegoraro, o Bocão, que é uma figura, adoro ele, amigo de coração, é meu irmão até hoje, né? A gente mantém contato, tudo. E ajuda muito, e lembrando que naquela época, né, o que realmente diferenciava dos carros era o tamanho, potência, freio e pneu, mas era um câmbio... IRL, na época, a gente andou, ainda era um câmbio em H, né? Nada de borboleta, nada, então não era assim muito mais. A única coisa assim que era um pouco mais diferente é que você tinha um sistema de telemetria um pouco mais sofisticado. Pelo menos o que eu andava na F3, né? Então, mas era um carro muito mais rápido, freava muito mais, fazia muito mais curva, acelerava muito mais. Mas assim, a diferença tecnológica não era muito. E era uma época que você ainda podia treinar, era uma época diferente, né, do automobilismo, que hoje eu brinco que o automobilismo se vira nos 30, né? Você não treina, não faz porra nenhuma. Tem que chegar lá e tem que tirar o máximo possível do carro. Mas acho que ajuda um absurdo, né? Não tenha dúvida disso. Se o Marco Grego quiser complementar aí, eu acho que ele vai achar mais Vai, Marcão. Você... Não, eu acho assim, quando eu cheguei para fazer Fórmula Indy Light lá nos Estados Unidos, eu fui fazer um teste que o Emerson Fittipaldi que arrumou para mim, né? E quando eu vi aqueles carrinhos de golfe trazendo os pneus, eu falei, meu, que é isso? Isso aqui eu vim back do futuro, meu, não é possível, né? E o carro ainda era aqueles March, sabe, os Fórmula 3000 March antigo, né? Que era o Robin Herd, que inclusive foi o que me ajudou para a Fórmula 1 e tal. E eu falei, meu, que é isso? E ajuda muito, né? Porque aí você já tem uma bagagem, né, de Fórmula 3, Fórmula 3000 e tudo mais, então ficou, posso dizer, fácil, porque você tem que usar o que você aprendeu. Apesar de que a maior parte da minha vida foi com motociclismo, né? Então, mas eu tive a oportunidade de fazer as outras categorias antes, já indo direto para a Fórmula 3, você imagina que a vitrine da Fórmula 1 e do automobilismo é a Fórmula 3 na Inglaterra, naquela época.
E eu cheguei lá sem nada nunca corri no Brasil, para falar a verdade, né? De automóvel. Então, você chega lá e encontrar os caras que já estão quase que prontos para a Fórmula 1. É uma pedreira. É muito difícil. Mas eu sempre enfrentei e tentei fazer o meu melhor, né? E foi bem quando eu tive carro bom. Porque o segredo de tudo, na verdade, é o carro. Eu fui dono da minha própria equipe em 98, então eu sei disso. Se você não tiver a estrutura certa, os caras vão te enrolar, entendeu? Vai indo e você pega um carro. Não, mas é igual. Não é igual. Então eu chiava muito com essas coisas, né? Que não está igual. Como você está falando que está igual? Então põe ele aqui para andar no meu carro. Não é assim. Aí deixa eu andar no carro dele, aí você vai mais rápido que ele. Então, equipe. Aliás, eu comecei no kart. A primeira vez que eu fui, eu tinha acho que 7 anos, que eu fui numa fábrica, eu fui com meu pai na FBM e encontrei o Giafone, o pai dele. Fábrica Brasileira de Motores, né? Isso, FBM. E o Tchê, que era o mecânico lá, não era isso? Ele Tchê fazia, né? Porque eles faziam os motores, faziam tudo, né? Então meio fundiam os motores. E era um galpão gigantesco, assim, era grande pra caramba. Falei, nossa... E meu pai comprou esse kart para a gente lá, só que meu irmão já logo teve um acidente aí, meu pai devolveu o kart, não quis nem saber mais disso aí, fiquei com aquilo na cabeça. E aí foi indo. Mas tudo foi muito interessante, né? Inclusive para a própria vida, né? Porque você aprende tantas coisas, no fim, não é só automobilismo, né? Você aprende culturas diferentes, coisas diferentes, e é isso que importa na vida, eu acho. Afonsinho, Afonsinho e Marco, principalmente. Vou começar pelo Marcão, antes de eu passar para o André. É clássica aquela corrida sua sem a asa dianteira, que você andou super bem, diga-se de passagem. Tava o Dick Simon fazendo conta com com nível e com uma escala para ver o nível certinho da asa, para quando você fosse parar para trocar pneu, ele ia colocar, mas você estava mandando ver. Mas eu lembro uma vez, eu acho que foi na Indy 500 de 94, o Dick Simon alinhou 6 ou 7 carros, entre eles você e o Raul Boesel. E, se eu não me engano, foi o Theo José ou o Dedê Gomes que falou assim, cara, não tem como essa equipe dar certo, porque tem talentos excelentes, mas o negócio dele é caça-níquel. Você passar um cara na rua, pô, você quer pagar quanto para sentar aqui para correr? No dia a dia, lá na garagem, lá no box, como é que era assim? Tipo, você sabia que tinha chance de fazer uma boa corrida, mas estava sendo capado por causa do Fábio, que estava chegando lá. Não, mas não é porque o carro que eu estava andando, isso foi em 94. O carro que eles me deram foi um outro carro que não era que eu tinha assinado. Eu tinha assinado com o carro 94. Eu corria as primeiras corridas com 94, aí chegou em Indianápolis, ele me deu outro. Eu falei, não, você vai andar agora com esse aqui. Eu falei, como assim? Dick Simon sendo Dick Simon. É o Dick Trick, né? É, mais ou menos. Aquela corrida que eu fiz em Las Vegas de 94 foi com ele, eram 6 carros também. Então, e aí eu falei, escuta, você tem que dar um jeito aí. Aí fomos tentamos com o carro, não ia velocidade. Eu falei, esse carro não vai dar, Dick Simon. Não, mas aí eu falei, porque ele só acertava os carros para o Arciero, que o Arciero era dono do número do carro e que ganhava o dinheiro para poder correr. Aí eu falei com ele, não teve jeito, na última hora. Eu falei, você tem que cumprir seu contrato, você está totalmente fora, Dick Simon, e você, Arciero, que é o dono da equipe, vocês têm que se acertar aí. O carro está parado e nós temos que fazer o carro andar. Aí, pronto. Puseram o carro. No último dia, eu classifiquei, fui o único a classificar. Então, foi o mais rápido. E isso aí fez eu ter ganho mais dinheiro do que o Al Unser, que foi o pole position. Umas coisas em Indianápolis, tem umas coisas muito loucas. Pois é, a gente estava lá em Indianápolis esse ano, né, André? E o Graham Rahal acabou ganhando mais dinheiro entrando em último lugar do que o pessoal do meio do grid. Sim, só na posição de largada. Vai entender. E aí saiu, né? Aquela
Too hot, too slow for all, except Greco. Uma bela página colorida. Quer dizer, já foi excelente, né? Foi muito bom. Maravilha. Vai, E Dedé. aí, o Scott Goodyear. Maravilha. Vai, André. Bom, aproveitar, né, que o Afonso falou que foi lá no final da curva 2 e observou, né, 96, ele lembra como se fosse ontem. Então, assim, a Indy 500 que vocês participaram, os dois juntos, foi de 97. 97. Eu queria... Isso. Eu queria perguntar, porque houve um atraso... Quem foi ele, né? Eu bati na largada, então... Não... Então, eu ia te perguntar, Afonso, justamente isso, que você envolveu no acidente com o Kenny Brack e com o Stefan Gregoire. O Stefan Gregoire. Na época, né? A gente estava... Eu larguei em 14º, nós éramos a... sei lá, eu não lembro. Mas na Índia é assim, é um problema. Quando você anda largada assim desse jeito, pode complicar mesmo. E durante a corrida também complica, às vezes, você está de um jeito. E aí começaram a acompanhar com o pessoal que fala junto com você, acompanha você na corrida toda, né? Tem gente por fora, tem gente em cima, atrás, e você vai indo. Eu não lembro se eu tinha spotter, não lembro. Acho que não 96 tinha. ainda não tinha, não, hein? Começou depois que virou obrigatório ter spotter. Acho que foi em 98, né? Acho que sim, os spotters para evitar acidente. Na verdade, o que aconteceu foi relativamente simples. O pessoal, né, aquele monte de novato lá em Indianápolis naquele ano. O que aconteceu foi relativamente simples. O diretor lá de prova, nem outro dia eu até falei com ele, não vou lembrar o nome dele aqui agora. E ele falou: na última volta, quando vai para a largada, nada de esquentar pneu, né? Vai em linha reta, 3 e 3, vai andando, e o Kenny Brack. Kenny freio. O Kenny Brack não deu outra, né? Ele chegou uma hora, bateu em mim, bati junto com coisa e foi tudo pro saco. E eu conversei com ele, demos bastante risada no dia dos autógrafos esse ano aqui lá em Indianápolis, foi engraçado, demos risada pra cacete. Lembrando que ele voltou, né? Ele quase morreu numa porrada no Texas, ganhou as 500 milhas, então depois... eu fui colega de equipe dele em 97 mesmo, né? Na Gales. Exatamente. Você estava substituindo um acidentado, né, Marco? Não. Não, a 97 ele fez o campeonato inteiro. O que era? Eu sei que não estava dando certo com o Andrew Evans, quem estava fazendo, na verdade, as coisas mecânicas era tudo o Dick Simon, né? E aí foi que começou, que quebrava. Eu falei, você não pode me dar coisa... Eu estava em 4º lugar no campeonato. E foi decaindo. Falei, você não pode fazer isso comigo. E tivemos um advogado falando com ele e tal. Só que o Andrew Evans achava que tudo bem comigo, que eu posso, porque eu sou bilionário e não sei o que lá. E aí eu tive que mover uma ação contra eles, né? Que nós ganhamos, porque eu tinha razão total. Ele chegava com 3 na frente do juiz, 3, 4 advogados, tudo com laptop. Eu tinha só um. Mas esse um era considerado um dos 10 melhores advogados pela revista Forbes. De corrida também, com menos de 40 anos. E era advogado de muitos jogadores de basquete e tudo mais, né? Meu manager que arrumou. E não teve jeito. E aí o juiz falou, quer dizer que você acha que o senhor que é jet set, que tem seu próprio avião, o senhor acha que o senhor Marco Greco ele só tem obrigações, não tem direitos? Aí eu falei, opa. E aí, graças a Deus, deu certo. Mas, você vê, foi um prejuízo grande para mim, porque essas quebras, assim, na primeira curva, explodir o motor, essas coisas assim, tira você do páreo, né? Mas foi tudo bem. Estou feliz e está tudo certo. Eu uma vez, esse ano a gente conversou com o Robbie Groff, que é uma figuraça, gente boa toda a vida. Muito. E ele veio falar para mim, eu queria ter tido mais chances, eu queria ter feito assim, Robbie, você tem uma carreira linda. Você chegou onde muitos caras não puderam chegar. E vocês dois a mesma coisa. Eu tenho umas perguntas aqui que vão concluir o que eu estou querendo falar.
E vamos lá. Por exemplo, o diretor Playmobil tá aqui, ó. Caso vocês tenham andado no oval de Dover, como é que era guiar naquela pista? Vocês andaram lá? Dover Downs. Yeah. Eu fiquei em terceiro lugar nessa corrida aí. É o Monster Mile, né, que chama? Isso. Eu não andei nela, não. Era legal andar lá, Marcão? Muito bom. Eu gostei. Eu gostei. IRL era muito legal, cara. Porra. Ali sim é de pé embaixo mesmo e vácuo, pé embaixo o tempo todo. Ali é rápido, mas é uma milha, né? É. Mas é assim também, né? A pista é totalmente... Não, eu não andei. Largou do lado do Mike Gross, em 94, na ida, ele estava engavetado. Ele pegou a classificação, botou o Marquinho no meio do grid, e era Mike Gross de um lado e, se eu não me engano, Scott Goodyear do outro. Olha que largada que não foi, hein? Que bomba que largaram para você, hein, Marcão? E Gugelmin na frente. E Gugelmin na frente também, vocês na coluna do meio. Tá vendo? Legal. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Quem sabe um dia, eu na categoria sub-70, eu possa tentar me classificar para Indy. Já vou pegar um coach com vocês aqui. Cala a boca, Gildo. Como é que eu faço para acertar um carro para classificatório da Indy 500? Tomara que não seja com o AJ Foyt, porque a primeira coisa que ele vai fazer, não tente fazer nada para tentar me impressionar, que eu não me impressiono com nada, eu já fiz de tudo, então você anda como tem que andar, tá bom? Do jeito que eu falo, tá bom. É isso aí. Tem umas coisas interessantes, né, nas 500 milhas, por exemplo, que eu lembro, para a classificação, né? Tira todas as marchas do carro, fica só com a marcha que vai andar, por exemplo, né? Eu lembrava disso. Então, por exemplo, se o câmbio na época tinha 5 marchas, fica só com a primeira e quinta. Primeira para sair do box, aí nem era a primeira, a segunda. Aí não tinha nada no câmbio, já entrava a quinta e ia para ter menos arrasto, né? Mecânico. Tinha umas doideiras desse tipo, assim, né? Punha 2 marchas. Punha a terceira. Eu não lembro agora qual que era. E uma para sair do box e a que você ia classificar. Né? Para sair do box era difícil mesmo, né? Porque você está numa terceira. Aí para corrida você põe as marchas, tá? Eles põem de volta, tal, não sei o quê. Indy tem muito aquela questão do tempo também, né? Porque tem dia que tá mais ameno, tem ano que tá mais frio, tem ano que tá quente pra caramba, tem ano que choveu antes, aí a pista tá menos amigável, tem ano que tá mais emborrachada. Antes a gente tinha categoria de base, agora a gente não tem mais categoria de base. Essas questões realmente podem ser cruciais, podem ser diferenciais? Vai lá, Marco. Pode ir, pode falar. Cara, assim, o pessoal fala tanto, né? E eu lembro agora, lembrando a minha corrida, eu era uma equipe de um carro só, né? Então não tinha comparação com ninguém, não tinha como comparar tempo, como comparar nada, mais perdido que cego em tiroteio lá e fomos. Na realidade, a ideia era tentar sobreviver e só. Não tinha nada. Lá na época, a classificação era as 4 voltas para embaixo mesmo, né? E depende do carro, como o carro se comportava, se é mais rápido ou menos rápido, né? Tentar não arrebentar os pneus na primeira volta, e era mais ou menos isso, né? No que a gente ia. Mas assim, se o pessoal fala tempo, cara, pra gente não tinha nada. Bota o carro e vai. Né? Esse tipo, infelizmente, eu não tive a chance de andar com gente que já tinha bagagem de Anápolis. Eu caí de paraquedas lá, né? Na minha equipe no carro. Então não consigo falar tanto assim de peculiaridades da pista, né? Infelizmente a gente não tem essa experiência. Depois das 5 da tarde, das 5 às 6, que é a hora que é o mais rápido de tudo, né? Aí é rápido. Aí parece que o carro anda mais, e tá tudo, sabe, maravilhoso. Happy hour, né? Happy hour. Então, happy hour. E eu lembro que em 95, na Gales, no happy hour, eu fiz 229 milhas por hora. Os caras ficaram, tudo, puta, que coisa maravilhosa. Aí chegou no dia mesmo da classificação, o carro não andava. Eu falei, não é possível, cara, não é possível.
E nem o Emerson classificou. Teve a corrida que ele não classificou aí. Pegou o carro de outra equipe e não classificou. E não classificou. Pegou o carro da Ray Hall e não classificou. Não classificou. E Então, detalhe, eles tentaram com 3 carros, pegaram com 4 carros, pegaram o Reina 20, o Penske. Não, tentaram de tudo, não deram conta de fazer eles o carro. Eles pegaram o Penske 24, que era o carro do ano, não. Foram com o Penske 23, que foi o carro vencedor, não. Foram com o Penske 22, que foi de 93, não. Foi com o carro da Ray Hall, não. Também não, que era uma Lola. Era uma Lola. Assim, eu só penso numa coisa. Que era o carro não que era o Boesel tinha classificado bem, não foi? Não. O Boesel ficou, o Bob ficou, o Emerson usou o carro do Bob e o Unser Jr. usou o carro do Boesel. É isso aí. Entendeu? E não classificaram. A gente conversou aqui com o Tim Lombardi e o Tom Wars, e eles falaram que eles estavam explicando como é que era a regra da classificação, e além do carro realmente não ter andado legal naquele mês, a equipe já arriscou bastante também em relação à fila de classificação. Aí, quando eu lembro que eles tinham o Wave, né, tinham desistido de uma volta de classificação, que talvez teria no começo, que talvez teriam classificado o carro lá atrás, mas teria classificado. Sim. Assim, Indianápolis, a gente quando estava indo, né, André? A gente estava pesquisando pela internet, quando um dirigia, o outro procurava. E era uma coisa doida, porque assim, a gente imaginava, tal piloto vai classificar, tal piloto não vai, e a gente falava assim, Drying Rainbow, esquece, esses caras não vão classificar. Classificaram bem pra caramba. Quando que a gente ia imaginar que Graham Rahal ia ficar fora das 500 milhas, até Catherine Led, que só estava fazendo as 500 milhas, ia classificar bem, e o cara que fazia full ride nessa temporada ia ficar fora. Cara, Indianápolis é diferente. Não precisa ir longe, né? Você pega o Alonso, que antes de quebrar, estava disputando a corrida num ano, não botou uma roda fora da linha, fez um mês perfeito, no ano seguinte não classificou. Então. Indianápolis tem essas coisas, né? É muito relativo. E eu estava. Na Gales eu estava com motor Mercedes. Na Gales era motor Mercedes. Você pegou a fase boa do Mercedes ainda, porque depois que a Ilmar começou a dar para trás e focar na Fórmula 1, e já era. Marcão, tem uma mensagem aqui para você. É uma lenda, uma figura humana maravilhosa, o nosso Zé Tanga. Boa noite, Marco. Torci muito para você nas corridas no início da IRL. Você pode nos contar sobre a equipe Phoenix Racing que você fundou e correu na IRL? Claro que eu posso, claro. Eu resolvi, pelo que eu tive de experiência, já desde o começo, quando eu comecei a correr nos mini Fórmula, que eram os motores de lambreta, quando eu era pequeno, e o pai desse menino falava, não, eu vou fazer o carrinho seu andar, e falava para o meu pai que vou pôr 200 cilindradas, que não sei o quê, e o carrinho só quebrava, saía a roda, caía pedaço do tanque, só mal. Aí eu falei para meu pai, vamos lá nessa fábrica aqui, desses motor, a gente compra um motorzinho novo desse, e esse meu amiguinho aqui, que tinha uns 16 anos, era um neguinho que me acompanhava sempre, nem pode falar essas coisas, né? Mas que me acompanhava sempre nas corridas, E meu pai falou, tá bom, vamos lá, fomos na Páscoa, compramos um motor, eu ganhava todas as corridas. Os caras abriam motor, fechavam, não tinha nada. Era tudo estándar, só que tudo acertadinho, tudo normal, sem coisas inventando, ou melhor, não fazendo, porque as pessoas não faziam nada pelo jeito, né? Que o carrinho quebrava toda hora. Então, a partir desse momento, eu fiquei sabendo que não adianta o cara, você pode estar na mesma equipe, tudo, que se não tiver a coisa certa, você não vai conseguir, não vai mesmo. Olha aí, o Phoenix Racing aí, pessoal. Exatamente. E aí, você vê, eu falei, eu vou fazer dessa vez, vamos tentar fazer a Fórmula Indy, mas eu vou. Aí o Dick Simon falou, você quer trabalhar para mim? Aí eu contratei o Dick Simon para trabalhar para mim. Em vez de eu correr para ele, como eu já tinha corrido em 94, né? Falei, vem trabalhar comigo. Aí, como a gente se dava bem para acertar o carro,
Então, foi bom nesse sentido, né? Aí teve a MaxMill, que é uma das empresas mais importantes aí de isolamento térmico para aviões, que veio patrocinar a equipe e entrou forte mesmo, chegou assim no box de Indianápolis, o cara, escuta, eu tenho um amigo que vai vir aqui, você pode dar uma força para ele, mostrar o carro, tal, que ele quer conhecer? Eu falei, claro, claro. Aí o cara chegou lá, depois dos treinos, tudo da classificação, como é que é o carro? Eu falei, é isso aqui o carro, tal, corre isso, não sei o quê. Ele falou, quanto que é para colocar aí, né, esse negócio? O nome. O nome. Aqui, bem aqui atrás, assim, pode ser? Eu falei, pode ser sim, mas é caro. Ele falou, não, mas quanto que é? Aí eu falei, é por volta de 500 a 700 mil dólares, mas só para essa corrida. Aí ele falou, espera um pouquinho. E foi atrás ali do box, pegou o telefone e veio e falou, eu quero fazer. Que maravilha. Eu falei, pô, que legal, que bom. Aí fizemos essa corrida, pusemos, o cara ficou todo contente, tudo, não sei o quê. Aí ele falou, vamos fazer até o fim do ano. Eu falei, tá bom. Mas é caro. E aí fizemos até o fim do ano, foi tudo bem. Aí assinei um contrato de 3 anos, de 5 milhões de dólares por ano. Que maravilha. Aí o que acontece? O Dick Simon, Marco, vamos almoçar, não sei o quê. Eu falei, tá bom, nós morávamos na Califórnia, né? Eu falei, tá bom, a gente vai andar de barco e tal, depois a gente volta. Eu falei, tá legal, Dick. Aí ele, sabe o que é? A gente estamos comendo lá na frente do mar e tal. Ele falou assim, olha, eu queria saber o seguinte, você quer vir correr para mim o ano que vem? Eu falei, não, eu já tenho equipe, você não quer ficar comigo? Não, é que eu tenho um patrocínio agora. Adivinha agora o patrocínio? Aí eu falei, mas sabe quando você está inocente ainda? Aí eu falei, então, eu estou com um patrocínio e tal, e se você quiser, você vem correr para mim, e se você quiser, você traz algum patrocínio também. Eu falei, não, Dick Simon, eu tenho meu patrocínio já, tal, mas... Então, eu falei, quem é teu patrocinador? Ele falou, é a MaxMill. Eu falei, o quê? É a MaxMill. Eu falei, não, você está brincando comigo, você sabe que eu tenho contrato, pô. Não, já está tudo certo, porque a MaxMill é da Califórnia também, né? Então, ele foi se ajeitando, ele pegou todas as informações que eu tinha, né, do desenvolvimento do carro inteiro, de 97, só que ele não tinha as informações, quanto que foi o carro que eu comprei, os motores e tudo mais, então ele não tinha essa informação, ele estava louco para saber, mas não tinha essa informação. Mas ele é um cara que está há muitos e muitos anos dentro do automobilismo, na Fórmula Indy, inclusive, né? Mas eu nunca falei nada para ele. Aí, o que aconteceu? Ele ficou com o patrocinador, eu falei, você não está certo o que você está fazendo, você vai perder igual o Andrew Evans perdeu, e você vai ter que bancar tudo, você vai ver só. Aí ele, não, porque não é nada disso. Eu falei, Bom, aí chegou lá, quando chegou a hora de ver o que era, também tomou um chapéu bem grande pelo que ele fez, né? Porque é ser muito desonesto, pegar todas as informações. Só que ele se ferrou, porque nem em Indianápolis eles classificaram, nem com o colombiano, nem com o francês, com ninguém. Não conseguiu. Já era. Aí o juiz falou, poxa, aí ele, não, porque o carro não custa isso. Só que eu tinha uma ajuda como que chamava o carro, caramba? Da Lara. Não. GeForce. GeForce. Porque eu morei muitos anos na Inglaterra. Então, eu conhecia o pessoal. Aí eles propuseram para mim, de 97, aproveitou a minha colocação, terceiro lugar, falou, vamos fazer alguma coisa, Marco, já que você quer montar a tua equipe e tal. Então, eu comprei um carro por $120 mil. Era muito mais que isso. Era $500 mil. 400 alto, 480, 470, alguma coisa assim. Era $500 mil. Aí eu falei, bom, então vamos fazer. E todas as asas, todas as coisas eu sempre conseguia com eles, né?
E o Dick Saban não sabia disso, né? Aí ele falou, imagina que 100 e poucos mil dólares, você tá louco, não sei o quê. Aí tiramos a nota fiscal, tá aqui, mostramos tudo. Aí o cara, como? Aí ele ficou louco. Ficou louco, porque imagina um cara desse que está há tantos anos, não consegue chegar nesses valores, né? E não acreditava. Então, aí ele perdeu a ação, teve que pagar. Aí o Gregoire também moveu uma ação contra ele, porque aí ele falou, aí eu tive falando com ele depois, né? Vocês acabaram comigo, todo o meu dinheiro foi embora. Eu falei, não, você que não fez a coisa certa, você foi desonesto, né? Então, quem é desonesto... Então, isso que eu aprendi nos Estados Unidos. Lá, se você está certo, você está certo. Não tem esse negócio do que você é isso ou é aquilo, se você é branco, preto, amarelo ou indiano, o que for. Se você tem razão pela lei, eles vão seguir o caminho certo e vão te dar a razão. Então, isso aqui é bom lá. Maravilha. Tem inclusive, meu filho não seguiu nada disso, né? Porque na minha família, na verdade, meu pai nunca nem sabe andar de bicicleta, você imagina. Eu não sabia nem andar de bicicleta. Então, eu que fui o primeiro a querer fazer alguma coisa desse tipo, né? Então, é muito difícil. E meu filho está lá, agora trabalhando no Capitólio, sabe? Eu vi as fotos que você mostrou. Então, está lá, está firme, e está como político ali, né? Já, se Deus quiser. Mas como deputado é só com 25 anos. Está com 21 agora, né? Mas está trabalhando lá. Na próxima legislatura não pode, mas na outra já vai poder, de repente. Tomara. Ele precisa de ter muito apoio, né? Mas ele tem... O pessoal está gostando dele para contratar ele para trabalhar lá dentro, né? E é lindo lá, é maravilhoso. E tem que dar um oi, porque se minha filha estiver vendo, ela foi operada ontem, né? Teve apendicite, foi operada ontem lá na Califórnia. Melhoras para ela. Como é que é o nome dela? Nicole Greco. Nicole, fica bem logo, Nicole. Melhoras para você, Deus te abençoe aí. É isso aí. Pegando um gancho que o Greco falou, né? Esse negócio de família. Eu venho de uma família muito tradicional no automobilismo, né? Meu tio e meu pai andaram a vida inteira. E eu estava conversando outro dia com o Felipe, né? E depois conversei também com o Nicolas, o Nick. Meu pai nunca chegou e falou assim para mim, freia aqui, guia daquele jeito. Ele falava muito mais como enxergar a coisa, mas não como guiar um carro. E depois eu conversando com meu primo, com o Felipe, com meu tio, foi a mesma coisa, e com o Nick a mesma coisa. O Felipe nunca chegou para o Nick e falou, guia assim, vira aqui, tenta fazer em tal marcha. Nunca. Ele dá como encarar um negócio, mas não como, como é que chama? Não como guiar, entendeu? E é uma coisa engraçada, porque você chega, eu vejo aí pai falando com os filhos, você fala, meu Deus do céu, deixa o moleque ver para que lado vira primeiro, né? Antes de ficar tomando coisa. É uma coisa... Foi engraçado porque com meu pai comigo foi assim, com o Zeca e com o Felipe foi assim, e com o Felipe e com o Nick, a mesma coisa. Engraçado isso, né? Quem é esse rapaz que está com você na foto, Afonso? Eu não lembro, não faço a menor ideia, não lembro. Eu sei o que ele falou para você. Eu sei. Ele tá isso aqui assim, provavelmente... Não vou saber dizer. Não sei. Bem, não era eu vou te falar, não é da minha equipe. Tá? Ele não era da equipe. Devia ser alguma pessoal da categoria, algum marshal, alguma coisa, um estudo qualquer, alguma pessoa disso, talvez em Indianápolis dando dica de como... Dica não, você vai sair, você vai entrar, tal, tua vez vai ser daqui a pouco, alguma coisa assim. Não era da minha equipe, tá? Ele falou assim para você, e o André vai concordar comigo. Se você correr bem, eu tenho certeza que eu vou te pagar um lanche lá no Charlie Brown Pancake. Lá no Charlie Brown. Entendeu? Isso aí.
Audio Jungle.